Dedinho de Prosa está de volta entrevistando o maestro da Orquestra Sinfônica da Paraíba, Luiz Carlos Durier. Né? Estou quase acertando. Tá. Vamos falar sobre o famoso mito do maestro. Diz que o maestro... Tem uns críticos... O senhor leu aquele livro, O Mito do Maestro? Há umas críticas que mais ou menos o seguinte, que o maestro não toca nada, o maestro só fica ali na frente balançando os braços e termina sendo o cara, o que ganha mais, sem tocar nada, que as mulheres mais procuram. É isso mesmo? Quase. É? As mulheres assediam muito os maestros, não? Acho que sim. É, né? Eu fui bem assediado no primeiro dia do concerto. Foi nada. Foi. E aí? Bom, paciência, a gente tem que dar atenção a todo mundo. É verdade. Né? Mas o mito do maestro, como é que o senhor leu aquele livro? Qual é a leitura que o senhor faz? A minha leitura do livro foi uma leitura superficial, porque parte daquilo a gente já sabe nas conversas e até nas fofocas, né? Nas fofocas. Então eu vou voltar de trás para frente. Na realidade, a orquestra é o instrumento do maestro. Assim como você tem o seu violão, a orquestra é o instrumento do maestro. Então, o mito, isso já acabou. Não existe mais. Não cabe hoje mais nas relações institucionais, pessoais, profissionais, esse tipo. Na realidade, o maestro e a orquestra são parceiros. E eu volto a insistir, a orquestra é o instrumento do maestro. Então, ele tem que tratar bem, ele tem que zelar, ele tem que pedir e ele tem que inspirar as pessoas a tocarem. E entender exatamente o que a melodia, o que o ritmo e o que a harmonia significam conjuntamente. E se o camarada entender muito de música, tiver todas essas qualidades e não tiver o espírito e a capacidade de liderar, anda? É mais difícil. Vai ser bastante difícil, porque vai ter uma relação conflituosa. Nós temos muitos exemplos. O senhor já teve uma relação, por exemplo, vamos apresentar aqui o novo maestro, o maestro Durier. Aí o músico olha assim e diz, rapaz, eu não fui com a cara desse cara, não. Sim, acontece isso. Acontece. E como é que resolve? Acontece porque a gente tem que ter a consciência que nós não somos uma unanimidade. É verdade. Mesmo sendo uma pessoa que gosta de trabalhar, que faça a coisa seriamente, mas existe sempre uma pessoa que não é unanimidade. Muitas vezes não é em relação à capacidade dele, mas é em relação a aquilo que aquelas pessoas poderiam ter com outra pessoa e que não vai ter com você. Um exemplo. Eu gosto das coisas muito bem feitas, muito limpas e do ponto de vista musical, essencialmente perto da perfeição. Ou pelo menos se esforçar para isso, porque a música tem um poder de comunicação e de chegar às pessoas, tocar os corações e as almas dessas pessoas. Então, eu nunca vou convidar um músico que não seja musical, limpo, afetuoso naquilo que está fazendo. E se for apenas... Porque tem músico que simplesmente toca as notas. E eu tô aqui abordando os bastidores da história. Acontece também do seguinte, por exemplo, o cara não simpatizou com o maestro, fica ali fazendo o seu chilique lá, dificultando as coisas, aí o maestro diz, tá bom, cara, então eu vou arranjar para tu uma peça bem bacana. Aí joga nas mãos dele uma peça que ele não tem competência suficiente. Acontece isso também? Bom, uma espécie de desmoralização do músico, não, né? Uma pessoa... Até porque não depende do outro, né? Uma pessoa decente não faria isso. Cabe, você falou numa palavra importantíssima, liderança. Cabe ao maestro. É como um professor. É a mesma coisa. Você tem alunos de diversos lugares, alunos que são carentes, alunos que têm educação, outros que têm pouca educação, alunos que têm informação, e você tem que fazer o quê? Qual é o papel dele? Juntar todo mundo e transformar numa coisa só. Aí primeiro você dá com uma palavra, você vai conquistando e fazendo com que essas pessoas se sintam interessantes e interessadas. E elas se sintam importantes. Então, você não precisa bater em ninguém. Como eu lhe disse, você vai fazer um trabalho que ela se sinta importante e interessada por aquilo que é necessário fazer. E eu estou puxando o papo para um lado que não é muito comum se falar e se discutir, justamente para não ficar na mesmice. E eu quero lhe perguntar o seguinte. Em situações em que o maestro
tem um maestro com a sua importância e tem um solista. Vamos supor, o senhor vai reger André Segovia. E a fantasia para um gentilhombre. E a Segovia quer interpretar do seu jeito, com a autoridade que ele tem, mas o senhor é um maestro e disse, não, mas essa passagem não é aí, o senhor vai fazer como eu quero. E como é que resolve? Aí Segovia diz, mas eu sou André Segovia. Um maestro jamais interferirá na interpretação e nas ideias de um solista, seja ele de qualquer nível. E principalmente do André Segovia. Ele fica à vontade. Porque ele sabe tudo. A gente que tem que aprender com ele. Ah, é? Tem essa... Claro. Mas um Daniel Barenboim, e ele, não digamos o André Segovia, o John Williams, que está um pouquinho mais abaixo. Essas pessoas se respeitam. É, né? E se admiram. Formiga sabe a roça que corta, Exatamente. né? Eu vou lhe dar 2 exemplos. Nós tivemos uma grande pianista brasileira que viveu na França, chamada Madalena, e depois chamada Magda Talhaferro. E ela, aos 17 anos, foi tocar com a orquestra da Rádio Nacional Francesa. E ela perguntou ao maestro, na sua juventude, maestro, eu estou correndo muito? E foi que ele respondeu, nós estamos aqui para lhe acompanhar. Obviamente que um solista jamais vai chegar à frente de uma orquestra e fazer barbáries. Quando um solista é muito jovem, que eu gosto muito de trabalhar com solistas jovens, nós vamos direcionando a eles de forma para o melhor. Porque quando você é jovem, se corre, trata o som de uma maneira ainda não muito limpa, e você vai conduzindo as coisas e mostrando a ele que aquilo é necessário. Por exemplo, eu quero fazer esse trecho aqui à vontade. Neste lugar você não pode fazer. Por quê? Porque a orquestra está métrica. Nesse lugar você fica e faz bem à vontade, que eu lhe pego lá na frente. Porque a música você tem essa capacidade de tirar e colocar, de compensar. Então, tudo isso é uma negociação. Obviamente, vou voltar a um grande solista, eu vou escutar ele, que é para exatamente fazer como ele deseja. Porque o solista precisa estar à vontade para colocar toda a sua musicalidade para fora através da interpretação. Quais foram as mais importantes orquestras que o senhor já regeu e os melhores palcos em que o senhor já subiu e o que o senhor foi mais aplaudido? Nossa, foram tantas. Eu posso lhe dizer, a orquestra da Escola de Música Antenor Navarro. Ei, minha escola, viu minha escola? A Orquestra Sinfônica Jovem, a Sinfônica da Paraíba, a Orquestra das Crianças do Coque, lá de Recife, a Orquestra do Festival de Curitiba, quando eu regi, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Cada uma delas tem a sua importância, tem os desafios a serem conquistados, contornados para a realização da música. Todas elas foram importantes. Eu não viria aqui destacar, porque todas elas foram importantes para o meu aprendizado. Todas elas foram importantes para me tornar melhor regente. O senhor, que instrumento toca? Viola. Viola? Eu comecei estudando violino. Aqui? Aqui em João Pessoa. Tem uma história muito curiosa. Na Antenor Navarro, não? Não, já foi direto no curso de extensão da Universidade Federal da Paraíba. Tem uma curiosidade para contar. Conte, aqui é... Meu avô foi músico. Foi? Foi. Como era o nome dele? Dan Vaz Durier. Era músico, era tubista. 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 E eu, aos 5 anos de idade, tudo quanto tinha de música, eu ficava muito emocionado. A música que eu ouvia no rádio, a música que eu ouvia na televisão, a gente já tinha oportunidade de ter televisão naquela época. As bandas de música, do 7 de setembro, eu enlouquecia, ficava extremamente arrepiado. Eu tive a oportunidade de ir na casa da madrinha da minha tia, e lá tinha um piano. 5 anos de idade eu tinha. Quando eu vi o piano aberto, eu enlouqueci. Eu cheguei em casa dizendo, mamãe, eu quero estudar piano. Mas mamãe, viúva, com uns 25 anos de idade, não podia comprar um piano pra gente. E eu fui estudar música na escola, solfejando, cantando, fazendo canto coral, fazendo canto orfeônico. Quando eu fui para a escola técnica, eu quis entrar no coral, mas não tive oportunidade. E foi a partir daí que as coisas foram acontecendo. A musicalização se deu cantando. Aos 19 anos comecei a estudar violino no curso de extensão da Universidade Federal da Paraíba. Aí, com 4 anos, um ano depois, passei a estudar viola, terminei o curso de extensão, fui fazendo graduação em artes, depois fiz música e aí foi caminhando. Maestro, a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco. Dedinho de prosa volta já.